Então, de forma bem rápida, dá uma passada sobre 2 dos itens da aula anterior. Um momento. Beleza. Pronto. Então, na aula anterior, foi falado sobre valor desejado deslocado. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma base de dados e a minha base de dados tem 2 classes e as amostras da minha primeira classe, a saída é 1, a saída desejada, e as amostras da minha segunda classe, a saída é 0. Eu tenho um problema com esse valor 1 e 0, porque eu utilizo uma função chamada função sigmoidal, que é a função de saída lá do nosso neurônio, e ela é dada por isso aqui. Eu acho que você se lembra, tá certo? E essa função sigmoidal da saída do neurônio, ela se comporta da seguinte forma. Ela encosta, esse aqui é o meu valor de U, e esse aqui é a minha saída da função, aplicada em U. Ela encosta no valor 0, a saída da minha função é 0 no infinito negativo para U de entrada. E ela é 1 no infinito positivo para U. E ela é desenhada mais ou menos assim, ó. Tá certo? Ela encosta nesse valor 1 lá no infinito positivo de U. E encosta no 0 lá no infinito negativo de U. O que acontece é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, muitas amostras, as amostras ficam eternamente, mesmo aquelas que estão assim com já a rede neural já está treinada o suficiente para algumas amostras a saída aqui do neurônio ser a saída 0,95, por exemplo. Eu continuo treinando aquela amostra com muita força e empurrando os meus valores de U cada vez para valores maiores aqui em U, para sair o 1 cravado ou sair o 0 cravado. Então, o que a gente faz? A gente transforma essa saída aqui em uma saída deslocada de 0,05. Vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 0,05. Então, onde que é 1, passa a valer como um valor desejado 0,95 ou 0,995, que eu utilizo bastante. E aqui é 0,05 ou 005. Tanto faz. Deixa eu apagar isso de cima aqui. Não é 0,95, não. O valor que eu uso mesmo é 0,995. E o valor que eu uso aqui, 0,05. Tá certo? Então, olha, quando eu tenho uma amostra que a minha rede neural já está acertando bem, quando chega em 0,095, ela meio que para de aprender aquela amostra para se preocupar com as outras amostras que estão mais distantes. E isso a gente tem um ganho muito grande na maioria das situações que eu já vi. Não vou falar em todas, não. Isso está no livro do Simon Hayek. Outra coisa que eu falei na aula passada foi sobre o balanceamento de classes. Como é só uma revisão rápida, vamos supor que eu tenho uma base de dados. Eu tenho 3 classes. Uma classe tem 1000 amostras. Outra classe tem 500 amostras.
e a outra classe tem 200 amostras. Beleza? Como que eu faço a divisão de base de teste de treino, balanceando a quantidade de amostras em cada uma das classes? Faço o seguinte: eu verifico qual é a classe que tem maior quantidade de amostras, 1000. Então, beleza. Eu vou pegar 75% desta classe de forma aleatória e vou colocar esse 75% na minha base de treino. Beleza. Eu vou pegar os 25% restantes, que é os 250, e vou colocar na minha base de teste. Até aqui vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, Douglas. Beleza, beleza. Isso aqui foi o que vocês fizeram. Só quando eu chego numa base que tem 500, eu faço um pouco diferente. Como a maior é 1000, eu pego 75% de forma aleatória e eu duplico, ao invés de eu colocar 500 aqui, eu coloco 1000 amostras. Para a mesma quantidade da classe 1 ter a mesma quantidade da classe 2. E os outros 25% vão para o teste, sem duplicação. Isso está na aula anterior. Esses 200 aqui eu pego 75%. Aliás, não forma 1000 não, né? Se eu peguei 75% aqui, 75% aqui duplicado, vai dar os 750. Tá certo? Aí, de novo, tem 200, eu pego 75%, que dá 150 amostras. Ao invés de eu colocar 150 amostras, eu vou replicando ela até atingir as 750 amostras que eu tenho que colocar aqui. Então, fica 750 amostras vindo da classe 1, desta classe aqui, da classe 2, teria que vir metade dessas 750. 350, 375. Mas eu replico ela até atingir as 750 amostras. Aqui, 150 amostras, eu vou replicando ela. Eu selecionei 75% aleatório para fazer parte da base de treino. E replico ela. São 150 amostras até atingir os 750 amostras. Tá certo? As 25 amostras aqui, as 25% das amostras vão para a minha base de teste. A minha base de treino é que precisa estar balanceada em relação às classes. A de teste não precisa. Tá certo? E nem faz muito sentido. É aqui que o efeito é feito, na hora que você vai treinar essa base de teste, essa base aqui que é a base de treino. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida com respeito a isso? Não? Tranquilo, gente? Posso passar para frente? Então tá bom. Esse aqui é um resumo da aula anterior. Então, saída desejada deslocada de 0,005, que é o que nós acabamos de fazer aqui, e tem um motivo. E o balanceamento das classes. Tem motivo por que a gente balanceia as classes? Tem. Se eu aprendo classificar, se vocês me dão uma atividade para eu classificar um conjunto de informações
em que a parte desse conjunto faz parte do grupo A e a outra parte do grupo B. E eu tenho mais amostras do grupo A, quer dizer que eu treino meu cérebro a reconhecer mais as amostras do grupo A, os padrões do grupo A. E eu erro um pouco mais no B. O objetivo é esse, deixar de errar em uma classe e dar chance para as duas, para nós aprendermos as duas. Eu não sei se eu cheguei a falar na aula gravada, mas estas 750 amostras vezes 3, elas são embaralhadas para nós não aprendermos em sequência a classe 1, depois a classe 2, depois a classe 3. A rede neural ela tem capacidade de aprender, em boa parte das vezes, de forma embaralhada, de forma melhor, tá certo? Então, aqui vai ter um aleatório, aqui um random. Vou escrever em inglês porque vai caber melhor aqui. Vou escrever só rand. Então, a minha base de treino é essa aqui. Ó. Essas 750 vezes 3, aleatorizadas na minha base de treino oficial que eu vou usar para o treino. Alguma pergunta, gente? Não? Vou seguir aqui. Página 2. Entra na aula de hoje. Prefiro aqui em cima. Melhor. Beleza. A aula de hoje é para falar de normalização e erro quadrático. Ni dinâmico, só uma pincelada. Eu não vou exigir que vocês implementem o ni dinâmico, não. Mas a normalização e o erro quadrático eu vou querer que vocês pratiquem. Então, sobre normalização, deixa eu escrever aqui. Normalização. Para que serve a normalização? Vamos supor que eu tenho uma base de dados. Aqui tem as saídas desejadas. Não interessa se tem classe 1, 2, 3, a quantidade de classe. Mas eu sei que essa base de dados, cada amostra são valores de uma pessoa. E cada coluna aqui uma coluna informa o peso em quilos e a altura em metros. Se a gente for olhar direitinho, a gente vai ter isso aqui, ó. Uma amostra, uma pessoa vai ter 100 quilos, 1,95 m. Outra pessoa vai ter 70 quilos, 1,80 m. Vocês podem perceber que esses valores aqui, ó, das duas colunas, eles são muito discrepantes entre si. Certo? Eles estão em uma faixa de valor muito diferente. Esse aqui numa faixa de valor bem mais alta, né? Geralmente o quilos aí vai de 50 a 130 quilos, 120 quilos. A estatura da pessoa vai de 1,40 a 2,10, 2,15, 2,20. Então, esses pesos aqui, na hora que a gente põe numa rede neural, esses valores, aliás, quando a gente põe uma pessoa na rede neural, aqui vai estar a quantidade de quilos, peso da pessoa, a estatura da pessoa em metros. Eu estou desenhando um perceptron simples aqui só para ter uma ideia. Os pesos daqui podem ser que vão precisar de serem mexidos de forma bem mais agressiva do que o peso aqui embaixo. Existe uma discrepância muito grande em termos de valores de uma coluna da outra.
Até aqui tranquilo, gente? Vocês concordam comigo? Sim. Tá Beleza, tranquilo. tá joia. Quando nós normalizamos, a maioria das vezes que nós normalizamos uma base de dados, ela é benéfica para o aprendizado da rede neural. Como que a gente normaliza? Nós pegamos esta coluna aqui e somamos não, desculpa. A gente pega o menor valor, vamos supor que o menor valor é 50 quilos. E o maior valor, vou colocar um sinalzinho de menos aqui, e o maior valor é 120 quilos. Seria bom ter colocado o menor embaixo, mas deixa do jeito que está. A normalização, ele fala o seguinte, olha, o menor valor recebe valor 0. O maior valor dessa coluna recebe o valor 1. Eu estou normalizando entre 0 e 1. E qualquer valor intermediário entre 50 e 120, ele recebe um valor proporcional entre 0 e 1. Isso é o que fala a normalização, tá certo? A normalização eu consigo deduzir ela, a fórmula da normalização. Eu não vou fazer aqui porque gasta tempo. Eu nunca consigo decorar. Toda vez que eu vou usar ela, eu deduzo ela. Tipo assim, eu gasto alguns minutos, uns 2, 3 minutos e deduzo ela. Mas eu sei, por exemplo, que a normalização de um valor qualquer, de um xi qualquer, ele é igual, xi é um xi Ô, de uma... Douglas, Pode falar. mas aí como que eu sei a quantidade de valores intermediários? Vamos supor, se existe 1 quilo de diferença, devem ter mais ou menos 70 valores intermediários aí. Mas essa quantidade é de acordo com a diferença ou tem um valor fixo? A Não. quantidade fixa? Ah, tá. Por exemplo, o 70 aqui, onde que ele entraria entre o 0 e 1? A pergunta seria mais ou menos essa? É porque eu considerei que 50 é 0, Isso, e o aí 120 é 1. aí no caso 50 é 0, aí no caso é como se 50 quilos virasse 0 quilos e 120 virasse 70? Seria mais ou menos Virasse 1. isso? Virasse 1 quilo. Não é bem vira 0 quilos, Diego, vira uma escala. Tipo lá em SPC, Isso. quando você tem um valor 0, você não tem o valor 0 de volt. Você tem o 0, algumas coisas de volt e o 1 você tem 1 volt, sabe? É como se fosse uma escala. Isso. Entendi. Você jogar isso numa reta que vai de 0 a 1, esses 50 até os 120 quilos vão estar divididos nessa reta, sabe? Uhum. Mas a pergunta que eu fiz pode ser essa mesmo, Douglas. O 70 ficaria como? 70 Isso. quilos. 70. Vamos usar um mais fácil. De 50 a 120, a gente tem 70 quilos, não é? Vamos usar 50 mais 30, 85 quilos. Onde que ele entraria? Eu acho, Douglas, que fica fácil de fazer isso se você jogar isso numa reta, por exemplo, grande, né? Aí você põe o início é o 0, o final é o 1, e aí desse tamanho aí, sabendo que o 0 é 50 e que o 1 é Ah, 120, a gente consegue visualizar onde o peso fica aí dentro. aí Eu o acho que fica mais 85 fácil de ficaria ver. bem no meio. O 85 ficaria no meio. Aí vai Exatamente. dividindo. Entendi. 85 fica no meio, seria 0,5. Isso mesmo. O peso de 75, como que ficaria? Tem uma fórmula para você calcular isso, certo? A fórmula é essa aqui. Você tem aqui embaixo, você coloca o seu xi, se eu não me engano, máximo, max, menos o meu xi mínimo, certo? E aqui em cima eu coloco o meu xi menos o meu xi mínimo.
Então, por exemplo, se eu entrar com 85 aqui e fizer esse cálculo todo, tem que dar 0,5. Tá certo? Vamos dar uma Douglas, olhadinha aqui no Google. Pode falar. isso tem alguma relação com a lógica fuzzy? Não tem uma relação direta, não. Isso aqui é só para a gente fazer um pré-processamento dos dados para facilitar o aprendizado da rede neural. A rede neural, ela tem muita dificuldade quando a escala, as grandezas dessas colunas aqui, elas são muito diferentes. Eu tenho que fazer muitas mexidas nos pesos quando essas grandezas são diferentes. Agora, quando eu coloco a grandeza dessa coluna aqui entre 0 e 1 e as grandezas dessa coluna entre 0 e 1, a rede neural ela tem uma maior facilidade de procurar pesos que se adaptem melhor àquele problema. Tá certo? Então... sim. É que a fórmula me lembrou um pouco. Não tem muito a ver com a lógica fuzzy, não. O que é normalização? Um processo de desenvolvimento de... Não é isso aqui, não. Normalização, fórmula. Ou padronizar as variáveis. Vamos ver se tem alguma coisa a ver aqui. Opa! Achei. Olha lá, ó. Essa aqui é a minha... É o meu valor normalizado. É igual o valor que eu quero normalizar, menos o x mínimo daquela coluna, sobre o x máximo, menos o x mínimo. Na verdade, na hora que eu fui escrevendo aqui, eu fui deduzindo aos poucos. Tá certo? Então, essa aqui que é a fórmula. Como que eu faço a normalização? Depois que eu peguei o maior valor dessa coluna e o menor valor dessa coluna, eu percorro valor a valor dessa coluna para modificá-lo. Como que eu vou fazer a modificação? Eu vou modificar cada um dos valores para ficar entre 0 e 1. Eu pego o valor que está aqui, ponho na fórmula, é ele aqui, menos o mínimo daquela coluna toda, sobre o máximo menos o mínimo daquela coluna toda. Aí eu vou descobrindo valores normalizados para aquela coluna inteira. Tá certo, gente? Tudo bem? Se eu for usar um Excel aqui, deixa eu ver se eu consigo usar um Excel aqui. Library. Eu não tenho o Excel, não. Eu tenho um LibreOffice aqui. No nosso caso lá, o 75, como que ele ficaria? Igual a 75 menos, acho que era 50, né? O mínimo. Eita. 75 menos 50. Isso aqui tudo dividido por, acho que é 120, que era o maior que nós falamos, menos 50. Então, o valor 75 vai ser 0,35. Alguma pergunta, gente? Sobre normalização? Você está fazendo isso para os valores ficarem dentro do gráfico, né? Daquele gráfico lá que você mostrou. Ou não? Na verdade, não, independente do gráfico, eu cheguei a mostrar algum gráfico hoje, não, né? Aquele lá Não, que você falou que hoje não. fica, que ele prevalece mais próximo a 1. Mas eu Não, imagino que aquele caso lá era outro. Aqui, deixa eu voltar aqui. Era aqui, ó. Opa! Essa ferramenta de desenho aqui está me prejudicando. Aqui tem mais a ver com a saída. Então, eu estou mudando o valor desejado de 1 para 0,995 e de 0 para 0,005. Tem mais a ver com a saída. Tem mais a ver que, à medida que eu vou aprendendo, quando eu atingir 0,995, eu não preciso continuar aprendendo tanto aquela amostra.
tem mais a ver com a saída. A normalização tem mais a ver com a entrada. Estou mudando para a página 2 aqui. Normalização está aqui embaixo. Tem mais a ver com a entrada. Você pode verificar que eu esqueci o valor desejado de saída. Eu estou mexendo com as entradas. Não sei se eu cheguei a te responder, se ficou claro isso. Sim, entendi agora. Beleza? Aham, Então valeu. são duas coisas diferentes. Aquele valor deslocado lá é na saída desejada. E é mais por causa de uma limitação lá da função sigmoidal. E a normalização é por outro motivo. É para que as colunas tenham o mesmo nível de grandeza. As grandezas aqui estavam entre 50 e 120, e as grandezas aqui estavam entre 1,5 e 2,15. Quando eu equivalo as grandezas de cada uma das colunas, ou seja, normalizo entre 0 e 1 todas as colunas, a rede neural tem uma facilidade maior de encontrar os pesos aqui. Tá certo? Qual que é a dúvida? Alguém ia falar alguma coisa aí. Não, mas você respondeu. Eu ia perguntar se ia normalizar a coluna de altura também. Ah, tá. Não, normaliza todas elas. Normaliza de quilos, a de metros. Se tiver qualquer outra coluna aqui de valor, salário. Cada pessoa aqui tem uma coluna do salário. Está em outra grandeza, né? Vai ser normalizado entre 0 e 1. Isso costuma, pelo menos na maioria das vezes que eu testei na prática, ajudar bastante a rede neural. Certo? Como que eu faço para normalizar entre -1 e 1? Isso pode fazer diferença na normalização. Se eu normalizar entre 0 e 1, eu utilizo essa fórmula aqui. Xi, vamos colocar ela de novo aqui. Xi menos xi mínimo. Xi máximo. Opa! Máximo menos xi mínimo. Beleza. E se eu quiser normalizar entre -1 e 1, como que eu faço? Simples. Aqui está entre 0 e 1. Você pega a fórmula. Então, eu vou colocar a linha aqui, que é ela normalizada entre 0 e 1. Eu pego a normalização entre 0 e 1, multiplico ela por 2, vai dar entre 0 e 2, e subtraio 1 unidade. Aí vai dar entre -1 e 1. Tá certo? Então, essa fórmula de normalização aqui é uma fórmula geral, mas eu consigo normalizar ela em ranges de valores diferentes. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Pode ser, eu não vou afirmar, que alguns problemas, se eu normalizar entre -1 e 1, seja melhor do que eu normalizar entre 0 e 1. Pode acontecer isso. Mas você está falando pelo espaço que você tem para trabalhar que é maior? Que é o dobro do primeiro? Não, porque eu não vou afirmar isso baseado na literatura. Eu vou afirmar isso mais baseado na minha experiência. Em algumas circunstâncias, eu tenho entradas não só positivas, mas positivas e negativas, é mais vantajoso. Então, não estou afirmando na literatura, não estou usando nenhum livro do Simon Hayek, não estou usando nada disso. Estou usando a minha experiência, que diz que quando eu tenho entradas
polarizadas entre valores positivos e negativos, costuma eu ter resultados melhores. Mas eu não posso afirmar isso de forma categórica, tá certo? Lá no livro do Simon Hayek só fala que a gente precisa de normalizar. Que uma das estratégias, não é que precisa de normalizar, uma das estratégias de melhorar o aprendizado da rede é a normalização. Tá certo? Que eu acabei de explicar para vocês aqui agora. Beleza? Essa aqui é a normalização. Que é esse item aqui. Esses outros dois aqui já foi resumido hoje e foi falado na aula anterior, de forma um pouco mais prolongada. Falei sobre a normalização e agora eu vou falar do erro quadrático. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Imagina o seguinte. Como que eu calculo? Eu tenho uma rede neural. Eu tenho os neurônios intermediários da camada intermediária, ou camada escondida. E eu tenho o neurônio da camada de saída. Eu tenho que calcular um delta para cada um desses neurônios. Tá certo? Eu sei que aqui eu tenho uma saída O0, uma saída obtida O0. Como que eu calculo o delta para aquele neurônio? O delta para aquele neurônio é o O0 vezes, inclusive isso aqui é a derivada da sigmoidal, 1 menos O0. Isso já foi falado já. Isso aqui é a derivada da sigmoidal. Depois eu pego e multiplico pelo erro. O meu erro é y, no caso aqui 0, menos o meu O0. Tá certo? Esse aqui é o meu erro. Agora, imagina que eu pego esse erro e elevo ele ao quadrado. O que vocês acham que acontece? Tem algum efeito prático nisso? Vai ajudar a minha rede neural a aprender? Antes de eu multiplicar pela derivada da sigmoidal? Tem um efeito prático, sim. Vamos supor que este erro aqui seja 0,1 para uma amostra. E para outra amostra, 0,6. Tem algum efeito prático? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, dá quanto? 0,01? Estou fazendo meio que de cabeça aqui. Às vezes a gente está meio sonolento e erra. 0,6 vezes 0,6. 0,36. Eu fiz alguma coisa de errado aqui nos cálculos, gente? Fiz não fiz nada? Fez não. Então tá bom. Olha só. Se eu falar que um erro é elevado ao quadrado, eu vou corrigir os pesos sinápticos através do erro elevado ao quadrado. Isso significa que o meu erro, quando dá 0,01, 0,1, ele vai para 0,01. E uma amostra que eu estou errando 6 vezes mais, ele vai para 0,36. Ou seja, a amostra que eu estou errando mais,
ela vai causar um impacto 36 vezes maior do que nessa amostra aqui, que eu estou errando menos. Faz sentido isso para vocês? Faz, não faz, gente? O que vocês acham? Como que eu corrijo os pesos sinápticos disso aqui depois? Ô, Douglas, tá me ouvindo? Pode falar. Mas isso aí não seria meio que roubar, né? Meio que o quê? Meio que roubar, não? Porque, Roubar? porque você, de qualquer forma, você conseguiu diminuir os erros, né? Elevando ao quadrado. Isso aí ele não tem, ele não prejudica o sistema, não? Não, ele melhora o aprendizado. Imagina o seguinte, quando você tá, eu te dou uma lista de 100 coisas para você decorar. E você está acertando muito bem as 5 primeiras. Na hora que você vai fazer a segunda etapa de decoração, de decorar a sua tabela, você já salta as 5 primeiras e fala assim, isso aqui eu estou acertando sempre. Para que eu vou treinar elas? Eu vou treinar a partir da 6ª amostra. Até que um momento que você começa a errar um pouco mais as 5 primeiras e fala assim, não, agora eu vou treinar ela de 2 em 2 vezes. A cada época de treino eu treino uma vez, no treino seguinte eu não treino ela. Na próxima eu treino. E é uma estratégia interessante para a gente fazer isso? Não é, gente? Então, a rede neural, a estratégia que a gente está propondo é o seguinte: o que a gente está acertando muito bem, a gente altera pouco os pesos sinápticos. A gente altera em 0,01. E aquilo que a gente está errando bastante, a gente altera os pesos sinápticos 36 vezes mais. Tá certo, gente? Então, isso é uma estratégia boa. Nós, de alguma forma, nós seres humanos fazemos isso. O que vocês acharam? Como que a gente ajusta os pesos desse neurônio aqui? Os pesos do neurônio, se eu não me engano, é assim, quer ver? W, Hzinho, O, não é isso? Linha, quantidade de linhas é no Hzinho, quantidade de colunas é no O. Quantidade de linhas é a quantidade de entradas. E a quantidade de colunas é a quantidade de neurônios que eu tenho aqui. Beleza. É igual a W, Hzinho, Ozinho, é mais. Mais. A gente tem um Ni, que é um coeficiente de aprendizado. Não é isso? Vezes o delta daquele neurônio. Vezes o nosso Hzinho. É a saída Hzinha dos neurônios da camada intermediária. Na verdade, como eu não tenho nada escrito aqui, estou tirando tudo da cabeça, aí vai saindo aos poucos, vai fluindo aos poucos, tá certo, gente? Mas, o que acontece? Se eu reduzo os erros, mas eu dou uma distância, essa segunda amostra aqui, eu corrijo ela 36 vezes mais do que a minha primeira amostra. Só que essa aqui, olha só, eu diminuí tanto uma quanto a outra, em quase 2 casas decimais. Em uma casa decimal, aliás. Como que eu faço para corrigir isso? O meu Ni, que geralmente é 0,0000001, eu vou lá e corto um zero desse aqui, que está tudo certo. Tá certo?
eu coloco um erro quadrático aqui, eu diminuo todos os erros praticamente, e às vezes eu preciso fazer algum ajustezinho no meu NI aqui para aumentar ele um pouco mais. Eu reduzi o erro aqui, ou seja, reduzi o meu valor do delta, aí eu tenho que aumentar um pouquinho o meu NI. Isso é uma coisa normal de acontecer. Tá certo? Pode ser que eu precise de achar um outro valor do NI. Alguma pergunta, gente? Gostariam de perguntar alguma coisa? Deixa eu abrir aqui o código-fonte. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, não. Tranquilo, né? Vamos lá. Eu estou tentando explicar assim bem devagar. Estou abrindo o Eclipse, ele não abriu, não? Será que eu cancelei? Em vez de apertar um OK? Ah, ele estava abrindo em background, por isso. Qual foi o MLP que eu estava fazendo? Esse aqui, eu acho. O Ace Perceptron aqui. Peraí. Acho que foi esse que eu fiz. Eu escrevi esse aqui para vocês. Inicializa os pesos, treinar, calcula a saída dos neurônios na camada intermediária, calcula a saída dos neurônios na camada de saída, calcula os deltas. Nesse momento aqui, eu tenho que elevar ao quadrado o erro. Estou fazendo isso aqui mais para vocês, porque não é simplesmente elevar ao quadrado, não. Eu fiz isso uma vez e tomei um erro, e eu demorei um pouquinho para achar, mas achei qual que era. Eu vou pegar aqui e vou escrever aqui uma variável, private, boolean, erro quadrático, igual a false. Beleza. Vou fazer o método getSet dele. GetSet. Só do erro quadrático. Para eu conseguir mudar ele. Para true ou false. E aqui embaixo, lá onde eu uso o erro quadrático, ele é em dois lugares, né? Na camada de saída e ajuste dos... E o cálculo do delta... Ah, não, é só na camada de saída mesmo. Vamos lá. If, erro quadrático, que está falso, eu posso colocar como true. Eu calculo de um jeito. Else, eu calculo de outro. Dá para fazer um código mais limpo? Dá. Vou fazer assim por enquanto. Então, se o erro for um erro quadrático, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Sinal é igual a... Eu quero guardar o sinal desse cálculo aqui, ó. Eu vou supor que o sinal daquele cálculo ele é positivo. Eu faço if meu valor desejado menos o meu valor obtido for menor do que zero, sinal passa para menos 1. Por que eu faço isso? Porque quando eu elevo ao quadrado o meu erro, eu perco o sinal, se é positivo ou se é negativo. Tem hora que eu preciso de ajustar o meu peso sináptico para
valores diminuindo, reduzindo. É meu filho ligando aqui, aguarda só um minutinho, gente. Gente, vocês aguardam só um momentinho. Meu filho está tocando o interfone ali no portão da frente. Vou abrir para ele. Só um minuto, por favor. Tá bom. Gente, voltei aqui. São coisas de aula online mesmo, né, gente? Então tá jóia. Por que eu estou fazendo guardando o sinal? Eu estou supondo que o sinal é positivo deste erro. Por que o sinal, ora pode ser positivo, ora pode ser negativo? Pode ser que eu obtenha valores que eu tenho que reduzir o valor do meu peso sináptico ou aumentar o valor do meu peso sináptico. E é isso aqui que vai me dizer. Através do erro é que ele me fala. Se o erro ele apresentar um valor negativo, eu reduzo o peso sináptico. Se for positivo, eu aumento o peso sináptico. Beleza. Para preservar esse sinal de positivo ou negativo, eu supus que o sinal é positivo. Verifico se ele é negativo. Se ele é negativo, eu passo o meu sinal para -1. E multiplico aqui na frente o sinal. Beleza. E elevo o meu erro ao quadrado. Ponho aqui, acho que é MEF, né? Pou. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Tá certo? Custei achar que eu estava perdendo o sinal quando eu elevava o erro ao quadrado. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, não. Beleza. Agora, se o erro ele é elevado ao quadrado, tem mais alguma alteração a ser feita? Talvez no retorno aqui do meu Alt, lá no Runner. Deixa eu salvar isso aqui. Lá no Runner. Eu tenho que começar aqui a elevar o meu erro de aproximação ao quadrado também. Então vamos rodar aqui. Erro quad. Olha. Se isso aqui for true, se for verdadeiro, else, se for falso. Beleza. Se for verdadeiro. Eleva ao quadrado. Aqui não preciso de preocupar com o sinal, né? É o erro ali de forma pura e crua.
de forma absoluta, né? Eu não preciso saber se o meu erro é -1 negativo ou mais 2,5 positivo. Eu preciso só do erro, da distância que eu tenho entre o que eu quero e o que eu obti. Então eu não preciso preservar aqui. Eu acho que tinha só mais essa mexida. Eu vou tentar rodar a base do Shor com o erro quadrático falso e vamos ver o que vai dar. Geralmente são 3.500 épocas, eu vou colocar aqui 5.000. Vamos ver se o meu código está funcionando também, que tem muito tempo que eu não rodo ele. Por que não rodou, gente? Beleza. Esse aqui é meu erro de aproximação. Eu não coloquei o erro de classificação, mas vamos colocar isso aqui no arquivo. Um bloco de notas. Vamos ver se vai apresentar diferença para essa base de dados. Vou rodar aqui como se fosse um true. Não vou mexer no ni. O ideal seria usar os mesmos pesos iniciais, né? Para que o teste fosse válido. Não vai ser tão válido cientificamente falando esse teste, viu, gente? Mas vamos ver o que vai dar aqui. Nó! Para mim foi mais do que válido. Os mesmos 5.000. Olha a diferença, gente. 0.026. 0.0093. Só porque o erro é quadrático. O que vocês acharam? Tem uma diferença. Pode Ficou falar. bom, né, Douglas? Ficou bem diferente, Eu não né? esperava por isso, não. Mas tudo bem. Para falar a verdade, nem eu esperava tanto. Eu fiquei com medo de mudar uma casa decimal aqui. Mudou duas, praticamente. Duas casas decimais. Pode dizer 1,5, porque aqui era 2 e aqui é 9. Duas casas decimais. Mudou bastante aqui. Visualmente, dá para a gente ver que mudou drasticamente. Vale a pena a gente rodar isso mais do que uma vez? Opa, 0,68. Para a gente ver a diferença agora, quando eu rodei a segunda vez, pode ser por causa dos pesos iniciais. Tá vendo? Ficou pior. Para a gente verificar se realmente deu diferença, a gente tem que rodar com os pesos iniciais iguais. E mesmo assim, é bom a gente rodar com pesos iniciais iguais e fazer umas 10 rodadas. Cada uma dessas rodadas, rodar com valores diferentes e hora com erro quadrático ligado e hora desligado. Então, cientificamente falando, essas rodadas aqui não serviram para a gente comparar os dois métodos. Os números às vezes nos enganam. Então, como que eu faria cientificamente para dizer se um método é melhor do que o outro? Deixa eu ir para o desenho aqui. Eu teria que fazer um planejamento de experimento. Geralmente se usa 20 a 25 execuções. Vamos supor que cada uma dessa linha aqui são 25 execuções. Erro quadrático ligado. Erro quadrático falso. Na primeira execução de comparação, eu iria sortear pesos aleatórios e os mesmos pesos aleatórios
que eu sorteei, eu utilizaria tanto com o erro quadrático ligado quanto desligado. Sortearia novos pesos aleatórios e esses mesmos pesos aleatórios eu utilizaria tanto com o erro quadrático ligado quanto desligado. Rodaria isso 25 vezes e faria uma comparação de valores. Qual foi o menor valor, qual foi o maior valor obtido nesses aqui, valor médio e desvio padrão. Seria já um bom início aí de investigação científica de qual dos dois métodos é melhor. Historicamente, dá a entender que com o erro quadrático ligado ele é melhor. Tá certo? Vou rodar só mais uma vez aqui, mesmo que seja aleatório. Opa! Tem uma certa consistência ali na segunda casa decimal. Vou colocar ele como falso. Ainda assim, esses testes não são testes científicos, comprovação científica. Ó, uma casa decimal. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Zero casas decimais, né? Pulou para a unidade aqui. Dá a entender que o erro quadrático ele é melhor quando eu ligo ele. Tá certo, gente? Tudo que envolve aleatoriedade, dois algoritmos que envolvem aleatoriedade, a gente tem que fazer um planejamento mais detalhado, mais cuidadoso para dizer um método é melhor do que o outro. Dúvida, gente? Por enquanto não, Douglas. Não. Deixa eu só fechar uma porta aqui, gente. Espera aí. Voltei aqui, gente. Então tá jóia. Aparentemente, apesar de eu não ter feito um planejamento mais adequado, mas eu rodei algumas vezes aqui com desligado e com ligado o erro quadrático, aparentemente, ele ligado ele é melhor. Tá certo? Teria que fazer melhores execuções. E, por último, nós aprendemos, então, a normalização, o erro quadrático. Por último, tem o NI dinâmico. Vocês só vão conhecer que existe. Esse aqui eu não vou pedir para vocês implementarem. Eu vou pedir para vocês implementarem normalização, erro quadrático, valor desejado deslocado e balanceamento de classes. Tá certo? Vou passar para o NI dinâmico, para vocês conhecerem. Geralmente nós criamos um MLP desse jeito. E para todas as correções de pesos sinápticos, a gente usa um NI fixo, que vai do início do nosso algoritmo até o fim. Então, vamos supor que eu fui lá e escolhi 0,3. Em todas as épocas, em todos os momentos, o nosso NI ele fica fixo, 0,3. Tá certo. A primeira forma da gente tornar o NI dinâmico é: eu pego a minha rede neural, copio ela com todos os pesos, tudo igual. Se o meu NI era 0,3, aliás, eu triplico ela.
Deixa eu colocar uma outra página aqui. Essa aqui é uma rede... Ops. Eu vou fazer um círculo como se a minha rede neural estivesse aqui. E ela estivesse triplicada. Então, eu tenho uma rede neural aqui, peguei e tripliquei ela. Criei 2 clones dela. Tá certo? E eu já estou na época lá de número 500. O meu NI que eu estou treinando é o NI 0.3. Aí eu pego essa rede aqui, eu estou na época 500, e treino ela com todas as amostras usando o NI 0.3. Pego essa rede aqui e treino todas as amostras com o NI igual a 0.3 mais 15%. É um chute também, isso aqui. Mas é um chute que eu já fiz algo parecido, tá, gente? Por isso que eu sei que dá certo. Pego essa rede aqui, que é igual a todas elas aqui, e treino ela com menos 15% no meu valor do NI. E faço uma avaliação. Dessas 3 redes que originalmente eram iguais, mas elas foram treinadas para a época 501 com NIs diferentes, qual foi a rede que mais está acertando? Ah, a rede que mais está acertando é esta. Aí eu pego ela, coloco aqui, faço um clone 2 vezes dela. O meu NI agora não é 0.3, é 0.3 menos 15%, que é o que eu vou utilizar aqui. Aqui eu utilizo o mesmo valor de cima, menos 15% ainda, e o valor de baixo aqui, mais 15%, e eu vou regulando o meu NI, conforme a minha rede vai treinando. Eu já fiz dessa forma e obtive valores bons. O que vocês acharam? Faz sentido isso? Faz sentido, gente? Gente, faz sentido? Faz, não faz? A gente percebe, à medida que a gente vai mexendo, a gente percebe claramente que nas primeiras épocas, NIs maiores são NIs bons. E nas últimas épocas, NIs menores são melhores para refinar o valor. Sim, faz sentido. Beleza. Então eu vou deixar o próprio problema e a própria rede conduzir o valor do NI. É como se fosse um funil, né, Douglas? Sei lá, tô comparando, porque primeiro é mais fácil você separar o que é mais grosso e depois você vai direcionando um caminho, Isso limitando mesmo. ele um pouco. É isso mesmo, como se fosse uma caixa de areia e um filtro, alguma coisa do tipo. É isso mesmo. É isso mesmo. Como a gente sabe que no início NIs maiores são melhores, porque eu vou ter uma velocidade ali no início um pouco mais rápida de treinamento, mas lá no finalzinho, NIs menores, eles refinam melhor a minha solução, eu deixo o próprio problema e a própria rede neural descobrir qual que é o NI para aquele momento. Uso 0.3. Uma rede idêntica aqui em cima, eu uso 0.3 mais 15%, uma rede idêntica embaixo, 0.3 menos 15%. Vejo, treino a época 501. Verifico qual a rede que acertou mais. A rede que acertou mais, eu uso o NI dele como NI oficial. Substituo aqui em cima, como meu NI oficial. E uso essa rede aqui como a rede que vai ser treinada oficialmente na época 501. Coloco essa rede aqui, gero 2 clones dela. Esse NI aqui já está atualizado, eu coloco o valor do NI aqui atualizado, o valor do NI aqui em cima mais 15%, menos 15%. Então a própria rede vai dizendo o tanto que eu preciso de alterar o meu NI, se é para cima ou para baixo. Tá certo? Já fiz testes com isso, obtive valores bons, quando foi bem empregado. Existe uma outra técnica, que é a seguinte:
Ô Douglas, existe Pode algum falar. caso que isso que você explicou agora foge dessa regra? Que às vezes não vale a pena mexer com o Ni e não faz diferença diminuir ele? Pode acontecer. Eu vou te falar por experiência. Eu estou só falando o seguinte: você pega o livro do Simon Hayek, ele fala o seguinte: olha, vale a pena ter Nis dinâmicos. Falado lá. E ele explica essa técnica de baixo aqui. Não a de cima, que eu já utilizei num trabalho no meu mestrado. Tá certo? Esse aqui era uma ideia minha, eu utilizei no trabalho no mestrado e deu certo. Eu imagino que isso pode variar de problema para problema. Por experiência minha, cada uma delas aqui pode variar de problema para problema. Normalização, eu já tive problema que eu normalizava, ficava pior. Mas na maioria das vezes a normalização tornava a minha rede melhor. Erro quadrático, eu acho que sempre melhorei, nunca piorei utilizando o erro quadrático. Ni dinâmico, essa mesma técnica que eu acabei de explicar para vocês, eu já utilizei em base que funcionou e base que não funcionou. Tá certo? Valor desejado deslocado. Isso aqui eu sempre tive sucesso com ela, estou falando por experiência. Como no livro é chamado de estratégias a serem utilizadas, no livro não fala que a estratégia vai ser sempre melhor. Se utilizar essa estratégia em todos os casos, em todas as bases, em todas as configurações, vai ser melhor. Não fala isso em lugar nenhum. Balanceamento de classes. Eu já tive problema. Balanceei e ficou ruim. Deixei desbalanceado e ficou bom. Então, isso aí é meio empírico mesmo. Se eu quiser investigar isso aí num problema que eu estou atacando, seja no mestrado, doutorado, ou eu vou usar valores empíricos, que é péssimo, não tem justificativa científica, ou eu vou bolar um planejamento de testes que vai me amparar na escolha desses parâmetros. Se eu uso uma técnica ou não, ou a forma que eu utilizo, ou os valores que eu utilizo. Tá certo? Quando você estiver apresentando TCC e falar assim, eu usei o valor 0,3. A primeira coisa que os professores vão falar, por que você usou isso? Se você falasse, não, está aqui na página tal, eu testei valores de 10 em 10% para cima e 10 em 10% para baixo, esse aqui era o valor melhor, e está na página tal, o experimento que eu fiz. Aí o professor vai falar, beleza, ok. Cientificamente é isso que ele quer. Pode achar erro na sua experimentação? Ele pode achar erro. Desde que não invalide o seu trabalho, naquele erro que ele encontrou, está tudo ok. Beleza? Eu não sei se eu te respondi, Diego, de forma mais completa. Respondeu sim. Beleza. Então, essa forma aqui de utilizar o Ni dinâmico é uma forma que eu bolei no mestrado, fiz um trabalho e ele deu muito certo. O problema, inclusive, era o problema daquele robô, do robô que tem 3 sensores e 2 rodas. Agora, essa aqui é a sugerida pelo livro do Simon Hayek. Ele fala o seguinte, eu vou ter um Ni por peso. Então, vamos supor que eu tenho um Ni, eu ponho o Ni de 0,3 para todos os pesos, inicialmente. E ele vai se tornar dinâmico de forma individual. Todos os pesos, dinamicamente, o Ni vai ser alterado de alguma forma. Como que eu altero o Ni deste peso aqui especificamente? Como que tem a sugestão lá? A sugestão lá no livro é da seguinte forma. Vamos supor, isso aqui é a minha interpretação, você pega esses livros, eles são muito... Tem hora que eles são complexos, você lê, você não entende. Eu tive que ler essa parte aqui algumas vezes para eu conseguir interpretar de forma razoável. Então, vamos supor que esse aqui são todos os valores possíveis que eu posso pôr nesse peso. Essa linha aqui está no número dos reais. Esse peso aqui, que eu não sei qual que é o peso ideal, é o valor
ideal para este peso, que eu não sei qual que é. Mas vamos supor que, inicialmente, o valor desse peso estava aqui. Tá certo, gente? Ficou complicado? Essa linha aqui é uma linha de todos os valores reais. Esse ponto aqui é o peso ideal, é o valor do peso ideal para esse, é o valor ideal para este peso. Mas eu inicializei aleatoriamente aqui, nesse ponto aqui. Tá certo, gente? Na minha primeira amostra, eu percebi que eu só aumentava o valor do meu peso. Na segunda amostra, eu aumentava o valor do meu peso depois de treinada. Na terceira amostra, eu aumentava. Quando eu estou sempre caminhando de forma positiva o valor do meu peso, eu posso ir aumentando o meu NI. Faz sentido isso, para os passos serem maiores, eu aproximar do peso ideal cada vez mais rápido. Faz sentido isso, gente? Sim, faz sentido. Faz sentido, né? Mas aí ele pode passar. E aí, como é Ele que pode. volta? Então, a própria amostra, uma amostra que eu coloco lá, e a minha relação de erro ali, saída desejada e saída obtida menos saída obtida, ela dá negativa, ela volta. Então, as minhas amostras que eu vou colocando, está falando assim, olha, o erro é para somar, o erro é para somar, o erro é para somar. Estou indo naquela direção, eu posso ir aumentando o NI. Se o erro é para somar, somei demais. Aí na próxima amostra, ele fala assim, volta. Aí a próxima amostra fala assim, vai para frente. Se eu estiver alternando entre somar o valor desse peso e aumentando, hora eu diminuo, hora eu aumento, hora eu diminuo, hora eu aumento, quer dizer que eu preciso diminuir esse NI. Aí eu tenho que usar outra estratégia. Entendi. Então, à medida Tá que eu vou certo? aproximando do valor É, final, eu vou diminuindo o NI também. vai diminuindo o NI. Então, olha, estou alternando. Cada amostra que eu ponho, hora eu tenho que subtrair, hora eu tenho que somar o valor nesse peso. Eu subtraio, eu somo. É melhor diminuir o NI para dar uns passos menores na direção. Opa, agora eu tenho que somar. Melhor diminuir um pouco mais para dar passos pequenos. Aí chega lá mais rápido. NI muito grande, o que que faz? Deixa eu apagar aqui. NI muito grande pode fazer assim, ó. Por um tempo ele pode ir melhorando, por outro momento ele pode ir piorando. Então, por isso que às vezes a gente pega uma base de dados, coloca um NI muito grande e ela piora. Tá certo? Então, coloquei o NI de 0,3. Está alternando demais? Divide isso aqui pela metade. 0,15. Ao invés de dar um passo grande, eu vou dar um passo assim, ó. Douglas, existe alguma desvantagem em usar um NI muito pequeno, além da demora de chegar num valor, na demora para convergir, ou não? Na sua pergunta de pronto e bate, a única desvantagem que eu vejo é essa, é só a demora de convergência. Mas a gente pode perceber que essa demora de convergência, ela é meio relativa. A gente já pegou problemas que não convergiam de forma nenhuma e a gente pôs um NI super pequeno e ele saiu convergindo. Não foi? Por que saiu convergindo? Porque ele ficou dando passos pequenos e de forma bem consistente rumo ao valor ideal para aquele peso. Então, um pouco relativo, vai de problema para problema. Eu posso ter NIs muito pequenos e ele convergir rápido, porque deveria ser NI pequeno mesmo. E eu posso ter NI pequenos para alguns problemas mais triviais e ele só atrasar, ele não serve para nada, ele só serve só para atrasar. Igual o problema do Shor. O Shor eu usei 0,3. Se eu usasse 0,1, serviria só para atrasar, mais nada. Tá certo?
E ele convergiu muito bem. Esse problema do choque, eu acabei de executar ele aqui. Tá certo? Tá lá, o Ni tá 0,3. Estou passando como parâmetro direitinho, tô. Não sei se eu consegui te responder, Diego. Sim, sim. E eu falo isso muito assim por experiência, porque como eu estou lecionando essa disciplina há aproximadamente 10 anos, sempre eu estou pegando bases novas, orientando alunos a respeito desse assunto. Então, algumas coisas eu falo só, isso está no livro, isso por experiência minha, é assim que eu enxergo. Então, eu estou passando, nesta resposta que eu acabei de te dar, é baseado na minha experiência, tá certo? Então, tá bom. Eu já encontrei um professor da UFMG, ele escreveu um livro, top, o livro dele. Deixa eu ver onde que tá. Eu tive aula com ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Inteligência artificial. Redes neurais. Livros. O livro dele deveria estar aqui. Deve estar no outro lugar. Espera aí só um pouquinho. Universidade, C-Book, IA, redes neurais. Está aqui. Vamos ver se está aqui. Esse aqui, teorias e aplicações, comentário. Do Antônio de Pádua Braga, o professor lá do UFMG. Um livro bom. Aí, esse professor, eu estava discutindo um problema e falou assim, não sei por que você está usando o NI 0.3, não. Por que você não usa um NI muito pequeno, de 0,000001, você está usando isso? Aí eu falei assim, não, para cada problema eu procuro um NI ideal. Parece que os problemas dele que ele vinha atacando eram tão complexos, não eram triviais, e ele sempre já tinha que começar com um NI muito pequeno mesmo. Para esses espaçozinhos aqui serem pequenos mesmo. Beleza? Enfim, espero ter respondido você também, tá, Diego? Respondi, Diego? Respondeu sim. Valeu. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? A aula tem que estar terminando, então eu falei sobre normalização, erro quadrático. Agora eu falei sobre o NI dinâmico. Na aula anterior está gravado lá o valor desejado deslocado em 0, aqui está 0,5, mas é 0,005 que eu utilizo. Tá certo? A gente pode experimentar de problema a problema qual o deslocamento que a gente quer usar? A gente pode. O livro só fala que a gente tem que fazer um deslocamento, não fala qual o valor. Então, esse aqui é um valor que eu estipulei. Balanceamento de classes, também expliquei. Número de camadas e número de neurônios está na aula anterior, eu não vou explicar hoje. O trabalho, eu vou descrever esse trabalho melhor daqui a pouco e vou colocar aqui no SIGA. O trabalho é implementar a normalização, o erro quadrático. Não vou pedir o NI dinâmico, é mais complexo. O valor deslocado e o balanceamento de classes. 4 coisas a serem implementadas para tentar ajudar a rede neural de vocês. Tá certo? Quem quiser começar a implementar hoje, amanhã, já pode. Já tem conhecimento aqui e aula gravada o suficiente para isso. Sobre o enunciado, eu vou digitar ele. Mas, basicamente, é incluir no algoritmo de vocês normalização, erro quadrático, deslocamento do valor desejado e balanceamento de classes. Tá certo? Eu vou até tirar esse negócio de valor aqui, só vou colocar assim, deslocamento de valor desejado. E vou finalizar a aula de hoje.
Pergunta, gente? Não. Não? Deixa eu só fazer a chamada, aproveitar que vocês estão aqui. Alunos, frequência. Ixi. Inteligência computacional. Alunos. Nossa, eu mudei sem querer. Lançar frequência em planilha. Hoje é dia 6/12. Nossa, tem tempo que eu não lanço frequência aqui. Arthur, tá aí? Realmente. Bruna, parece que não está. Presente. Tá, Bruna? Ó, Tô sim. desculpa, então. Diego está presente. Felipe Vieira. Henrique Vitorino. Caroline, tá aí? Luidson, ele estava aí no início, não estava? Tá aí, Luidson? Estou ainda presente. Beleza. Luiz Guilherme? Não. Matheus Bicalho? Tá aí? Não. Pedro Otávio? Oi, presente. Beleza. Robson? Não. Victor Davi? O David? Pessoal, Luiz Guilherme, ele esteve aqui, só não sei se você ficou muito tempo. Ele até fez pergunta para você durante a aula. Não vai fazer muita diferença, não, que as outras aulas aqui, ó. Eu vou... Não fiz chamada, vou dar presença. É Herê mesmo. Começa a valer a partir de agora. Beleza? Beleza. A Caroline tá vermelha aqui, Caroline. Mas não preocupa, não. Fazendo os trabalhos, tudo direitinho, a gente vem aqui e retira as faltas aqui, vai dar tudo certo. Eu já venho fazendo isso já há alguns anos. Às vezes eu não vi não, mas aí tem as aulas gravadas ali, eu tô acompanhando por ali. Muito bom isso, inclusive. Não, beleza. Seria bom se a gente pudesse, a partir desses momentos, né, a gente poder gravar, né, as aulas em sala de aula, que vai voltar no próximo semestre, né, gente? Vocês viram que vai voltar? Sim. Aparentemente vai. Eu acho que os técnicos administrativos já voltaram esse mês. Sim. Tava para voltar, né, dia 1º, não sei se voltou. Eu acho que é dia 1º de janeiro, oficialmente. Não, eu tive com o Vander no Enem, ele falou que ia voltar, dia 1º, agora de dezembro. Não sei se voltou. Os professores tiveram um problema. Iria voltar a partir do dia 1º de janeiro, né? Apesar de ser feriado, ia contar a partir do dia 1º de janeiro. Iria voltar para a sala de aula de forma presencial. Só que tem muitos computadores emprestados para alunos e os computadores estão emprestados até o dia 28 de fevereiro. E por causa desse empréstimo, as aulas continuarão sendo online, até a informação até onde eu sei, viu, gente? As aulas continuarão sendo online e algumas atividades de orientação, alguma coisa, o professor pode ir ao campus para lecionar ou orientar o aluno. É isso mesmo, Diego, que você já ouviu falar? Sim, isso mesmo. Beleza. Aí o próximo semestre vai ser presencial. Vai ser presencial. E esse é um dos motivos de ter adiantado o fim desse semestre. Para evitar fazer a troca no meio do semestre. Isso mesmo. Então tá certo. Gente, foi feita a chamada, eu acho que eu gravei. Espera aí só um pouquinho. Gravei sim. E uma boa noite a vocês aí, tá certo? Tudo de bom. Bons estudos. Boa noite. Obrigado, Eu vou fazer o enunciado e vou mandar lá no grupo do Telegram, tá certo? Beleza. Até mais, gente. Até mais, professor. Até mais.